A todos. Eu fico imaginando, né, o que move a vida do ser humano nos primeiros momentos do dia buscar em espírito e em verdade a Deus e a colocar diante do Senhor os seus anseios. Hoje, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês alguém que é exemplo para nós de busca, de oração, de entrega, de comunhão. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. A história do mundo se desvirtua quando Adão, num jardim, entrega nas mãos do inimigo de Deus a chave da salvação, da eternidade, mas no mesmo jardim, o segundo Adão recupera em Cristo, em Deus, a nossa salvação. E eu quero convidar você, nessa manhã, a meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E aqui eu já quero deixar o meu abraço aí para os nossos amigos que são de outras denominações, irmãos que não são adventistas, aqueles que de alguma maneira receberam um link, participam aqui com a gente, os amigos que são da igreja, que estão espalhados aí pelo Brasil e muitos lugares do mundo, né? Tem pessoas aqui que não estão no Brasil, mas estão conectadas. Eu quero dizer que já tem alguns dias que tenho orado por cada um de vocês, desde o momento que o convite chegou, para que esse momento fosse um momento especial para mim e para você, em que Deus pudesse falar ao nosso coração. Mateus capítulo 26 conta a história de Jesus no Getsêmani. E mais uma vez eu quero pedir que você feche os seus olhos para a gente poder falar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e pelo Teu Espírito e por Ele, que o Senhor possa tocar a nossa vida e nos mostrar, Senhor, a Tua santa e boa e justa vontade. Que essa palavra, ó Deus, possa inundar o nosso ser, transformar a nossa vida e preencher os vazios do nosso coração. Obrigado por esse movimento especial da busca do Teu Espírito. Que o Senhor continue sendo para nós o primeiro, o último e o melhor, e que essa palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado pela vida de cada um que aqui está conectado, que está assistindo, e que nós possamos juntos aprender mais de Ti nesse momento, por Jesus. Amém. Amém. Amigos, capítulo 26, versículo 36, diz o seguinte: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesses primeiros passos aqui da comunhão de Jesus no Getsêmani, Jesus, a Bíblia já nos apresenta pelo menos 2 grupos de pessoas aqui. A Bíblia diz que Jesus, com os seus discípulos, ele convidou os seus discípulos para esse lugar do Getsêmani. Mas houve um momento em que Jesus disse: Assentai-vos aqui, e levou apenas consigo Pedro, Tiago e João. E quando eu me encontro com esse relato da Bíblia, eu sempre me pergunto se Jesus, ele tem pessoas especiais, sabe? Se Jesus faz acepção de pessoas, se Jesus escolhe estar mais com uns e menos com outros, se Jesus escolhe abençoar mais uns
e menos outros, se Jesus escolhe curar uns e outros não, se Jesus faz acepção de pessoas, se Jesus escolhe salvar alguns e a outros não, sabe? Eu sempre me pergunto, né? Mas quando eu olho para a história do Evangelho, da caminhada dos discípulos com Jesus, nós percebemos que Pedro, Tiago e João sempre eram discípulos que buscavam por si mesmos estarem perto de Cristo. E eles são protagonistas em alguns episódios da Bíblia. Pedro, por exemplo, foi aquele que andou sobre as águas, é aquele que mais perguntava, é aquele que estava mais ativo na obra do Senhor. Não se trata de Deus escolher livrar uns e outros não, abençoar uns e outros não, mas se trata da postura que nós temos diante do Senhor. A minha pergunta para você é: olha quantos cristãos existem no mundo e olha o número de pessoas que estão buscando o Espírito Santo nessa manhã. Não se trata de Deus, mas se trata do ser humano diante do Senhor. O sacrifício que se faz, a entrega que se faz, o pedido que se faz. E aqui esses dois grupos de pessoas, Pedro, Tiago e João, é levado com Jesus. E Jesus agora abre o coração. Sabe, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Jesus, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, Salvador da humanidade. Jesus, que é Deus. Jesus, ele buscou o apoio de outros. Jesus buscou o apoio de outros. Essa é uma das primeiras lições que o Getsemane nos ensina. Jesus, sendo Deus, buscou o apoio de outros e os outros eram inferiores a eles. Até na oração, Jesus dá para nós um exemplo de humildade, um exemplo de como viver em comunidade, o exemplo de como viver uns com os outros. Jesus lá precisa do apoio de alguém, por favor, queridos. Jesus precisava do apoio de Pedro, Tiago e João. Mas Jesus nos dá uma lição de como é preciso o apoio de outros em oração. É por isso que eu oro por você e você ora por mim. É por isso que a igreja, nós oramos uns pelos outros. É porque nós precisamos do apoio de outros. E sabe, a especialidade de Jesus, a espiritualidade de Jesus, não separava Jesus das pessoas. Sabe, Jesus não se sentia superior às pessoas porque ele buscava mais em oração, né? Jesus, ao descer um monte em oração, Jesus não se comportava como superior aos outros. Ao contrário, Jesus, ele precisa do outro. Ele precisa do outro. As minhas orações e as suas orações, o nosso movimento espiritual, não nos deve elevar a um patamar de querer ser melhor do que os outros por estarmos buscando a Deus nos primeiros horas do dia e principalmente o seu Espírito, mas deve trazer humildade suficiente para que nós possamos dizer ou demonstrar com a nossa espiritualidade e religiosidade que nós precisamos das pessoas ao nosso redor. Jesus não precisava de Pedro, Tiago e João. Mas mesmo assim, Jesus diz: amigos, vem aqui orar comigo. E depois Jesus, ele não só chama, ele não só busca apoio, mas ele abre o coração, porque para Pedro, Tiago e João ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Dos 12 discípulos, só esses 3 discípulos puderam conhecer esse momento de tristeza de Jesus. Ao mesmo tempo que é um momento triste, mas é um momento de privilégio para os seus discípulos, porque eles ouviram do Mestre que ele estava triste até a morte, e Jesus faz um pedido para esses homens imperfeitos: ficai aqui comigo. E o versículo 39, querido, eu quero adiantar aqui, porque eu tenho um pequeno testemunho, o pastor Wagner pediu para
contar para vocês. Eu queria contribuir também nessa manhã, nesse momento espiritual, com isso. Mas o versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o segundo ponto que eu quero apresentar para você nessa manhã é que Jesus, no Getsemane, não só buscou o apoio dos outros, mas ele derramou o seu coração. Jesus derramou o seu coração. E o pedido de Jesus demonstra que Jesus conhecia ou estava cada vez mais conhecendo o impacto do pecado da humanidade na vida dele. O pedido de Jesus é que ele não pudesse beber desse cálice. Esse era o pedido de Jesus. Jesus pediu. Será que Jesus falhou em pedir? Sabe, a história do Getsemane, no Getsemane, a nossa vida eterna estava sendo decidida aqui. E a vida eterna da humanidade e de todo o universo estava sendo decidido em oração, querido. Foi em oração que a vida eterna, a nossa vida eterna, estava sendo decidida. Jesus estava passando por um momento de muito medo, uma crise, uma ruptura havia no Getsemane. E nessa crise que Jesus estava passando de medo daquilo que ele queria enfrentar, Jesus hesitou. Jesus hesitou. Jesus hesitou e ele pediu: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero tomar desse cálice, eu não quero passar por esse cálice. Jesus orava derramando o seu coração. E a ferramenta da oração não era para Jesus apenas uma ferramenta nos tempos de crise, mas a oração era para Jesus um estilo de vida. Jesus não estava buscando aqui a Deus no Getsemane apenas porque sentia medo, mas Jesus estava apenas vivendo a sua vida em oração. Hoje nós estamos vendo um movimento muito grande de oração. As pessoas nas comunidades, nas cidades, nos hospitais, nos presídios, em todos os lugares, as pessoas têm buscado de alguma maneira a Deus. Eu estava lendo um artigo essa semana do jornal o Globo sobre o relato de um médico chamado Kerr. E esse médico tem acompanhado as pessoas nos seus últimos dias de vida, nas UTIs, nesse movimento que a Covid tem feito no mundo. E ele relata que ele tem visto uma busca por Deus e por perdão, e o anseio das pessoas de serem perdoadas e também de perdoar. E eu estava lendo isso e, sabe, existe um movimento, mundo, as buscas sobre a palavra Apocalipse no Google subiu mais de 1000%. O mundo está buscando, de alguma maneira desesperada, apoio em Deus. O mundo está com medo, o mundo está em crise. E sabe, Jesus, ele não vivia a sua vida de oração quando havia uma crise. O Getsemane também me ensina que a vida de Jesus era uma vida de oração. E sabe por que Jesus abre o coração para Deus? Porque Jesus, ele chama Deus de Pai. Ele é Pai, Jesus é Pai. E Deus é Pai de Jesus. E sabe, Deus é nosso Pai. E quando a gente ora para o Pai, como é que você, pai, se comporta com o teu filho quando ele te pede alguma coisa? Eu tenho duas meninas, né? A Ana Beatriz, que tem 11 anos, e a Camille, que tem 8 anos. E sempre quando elas me pedem algo, a gente tem que prestar atenção, porque é um filho que está pedindo, sabe? Jesus, ele abre o coração para o Pai, porque ele confia que o Pai tudo pode. E sabe o pedido de Jesus? Passa de mim. Eu sei que o Senhor pode passar isso de mim. Eu sei que o Senhor pode tirar isso de mim. Eu sei que o Senhor pode me livrar dessa tribulação. Eu sei que o Senhor pode me livrar desse problema. Eu sei que o Senhor pode me tirar dessa crise. Eu sei que o Senhor pode. Jesus, ele ora no Getsemane porque ele crê que o Pai tudo pode. É como a história de uma criança, né, que foi com o pai dele
numa mercearia, chegou na mercearia, o dono da mercearia disse assim: olha, você quer balinha? Pega a balinha. Pode pegar aqui, põe a mão aqui, pega a balinha, leva a balinha para você. E o filho olha para o pai e não faz nada, e continua olhando para o pai. E aí o dono da mercearia diz assim: pega a balinha, vai lá, pega. E ele não pega a balinha, ele fica olhando para o pai. Toda vez que o dono da mercearia diz: pode pôr a mão aí, pegar a balinha para você, tira a balinha para você. E ele fica olhando para o pai, e ele olha para o pai, olha para o rapaz, e olha para o pai. E aí o pai vai lá e fala assim: eu vou pegar para você, meu filho, e pega a balinha para ele. E quando eles saem da mercearia, o filho contente com as balinhas, o pai pergunta: filho, por que você não pegou as balinhas quando o dono da mercearia pediu para você? E aí o filho diz assim: pai, porque a sua mão é maior. A sua mão é maior, por isso que eu pedi. Eu não peguei, eu esperei que o Senhor pegasse para mim. Sabe, Jesus quando pede para o pai, é que Jesus sabe que o pai tem o melhor para oferecer. Quando nós buscamos a Deus em oração, é porque nós sabemos que Deus tem o melhor para oferecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Aqui a Bíblia apresenta para nós um Jesus que parece um pouco debilitado, né? Mas ele não é fraco, ele é dependente. Fraqueza é diferente de dependência. E a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Essa é a pergunta de Jesus para Pedro quando ele volta ali desse momento de oração. E aí o versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus que é Deus. Jesus que é todo-poderoso, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus declara na sua palavra: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca. Como que eu, ser humano, pecador miserável que sou, vou me comportar como se eu fosse perfeito, como se eu fosse superior às outras pessoas, como se a minha espiritualidade, a minha experiência de comunhão me trouxesse para um patamar diferente diante das pessoas? Amigo, sabe quando que eu aprendi o que Cristo quis dizer nesse versículo? Foi quando eu estava ainda lutando contra as drogas, nos meus 3 primeiros anos ainda de caminhada com Deus. Foi quando eu pensei que já tinha vencido, que era forte demais. E foi quando eu tive uma drástica recaída e eu estava na igreja. E eu pensei que era forte, eu pensei que tinha vencido algumas etapas da vida, mas Jesus nos traz uma lição. Você que está forte, ei, você que está forte, você que está buscando, você que está aí em oração, você que já está logado, conectado todo esse tempo, que já tem vencido, ei, amigo, cuidado, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito de Jesus, que tinha uma vida de oração, que caminhou com o Pai, que sempre fez a vontade do Pai. O Espírito de Jesus estava pronto, mas ele sentiu e a carne dele fraquejou. Quanto mais eu e você, querido, que estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade, será que nós precisamos vigiar e orar? Sabe, vigiar e orar é quando você vai para a luta, mas vai para a luta de maneira com a guarda colocada, sabe? Os grandes boxeadores, eles nunca lutam com a guarda baixa. Porque quando a gente está com a guarda baixa, é possível que a gente possa levar um golpe aqui e ali, e sabe? E é possível que a gente seja nocauteado, mas a guarda tem que sempre estar colocada. Nós somos guerreiros, nós somos soldados, nós estamos em guerra. E as armas das nossas militâncias não são armas políticas desse mundo, mas é a oração, a principal arma que vai vencer todos os desafios que nós enfrentamos. E Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. E o relato termina dizendo o seguinte: tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
e deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu amo muito esse relato do Getsemane, porque em Cristo, por meio das atitudes dele, eu aprendo que eu preciso viver essa vida de oração. Jesus buscou o apoio dos outros. Jesus se derramou em oração. E Jesus recebeu conforto de Deus em oração. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 33, apresenta o Getsemane, mas com um anjo visitando a Jesus. Lucas vai mais a fundo e dá mais detalhes. E o desejar de todas as nações, eu separei uma frase para você. Diz o seguinte sobre esse dia de Cristo. Diz: o anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. Sabe, a oração de Jesus para que passasse o cálice, ela é muito válida. Pedir a Deus que os nossos problemas desapareçam, que as coisas que nós estamos passando, elas cheguem para coisas ruins que nós estamos enfrentando, chegue um ponto final, isso tem que ser colocado diante do Senhor. Mas Jesus, ele confia no Pai, ele relata e diz: Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E nessa vontade do Pai, o Pai envia um anjo, e o anjo não toma o cálice da mão de Jesus, mas fortalece Jesus para que beba do cálice. Irmão, querido amigo que está aqui, qual é o teu cálice? Qual é a crise que você enfrenta? Qual é o teu medo? Qual é a tua depressão? Qual é o teu problema? Qual é o que está tirando a tua paz? O que trouxe você até aqui? Por que você ora? O que você tem apresentado diante de Deus? Qual é o teu anseio? Qual é a tua ansiedade? Qual é o teu medo? Sabe, diante do medo de Jesus, diante da prova de Jesus, Deus enviou um anjo para consolar Jesus, para fortalecer Jesus. Mas Deus não livrou Jesus do cálice. Muitas vezes a nossa vida de oração é uma vida de busca para que Deus nos quite, nos tire o cálice. Sendo que muitas vezes a resposta de Deus diante de tudo isso é que, filho, eu quero te fortalecer para que você tome do cálice e seja vitorioso. Amém por isso? Amém por isso? Muitas vezes, Deus não vai nos livrar das provações. E deixa eu falar para você, toda vida tem seu Getsemane. E talvez a sala 57 seja o teu Getsemane. O lugar que você tem vindo, tem chorado, tem buscado a presença de Deus. Mas deixa eu te falar, da mesma maneira que toda vida tem seu Getsemane, todo Getsemane tem o seu anjo. Deus nunca deixa um filho seu desamparado, não importa onde ele esteja, não importa de onde ele ore, Deus nunca deixa o seu filho desamparado. Deus nunca deixa o seu filho sem ser visitado por ele. Deus nunca deixa a gente na mão, irmãos. E uma outra coisa, né, que essa história me inclina a dizer para você. Jesus buscou cumprir o seu propósito final. Jesus não só recebeu o conforto de Deus, mas ele também buscou cumprir o seu propósito final. Amigos, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês aqui nessa manhã para poder encerrar essa mensagem. E isso que eu quero dizer para você é que como Jesus venceu por meio da oração, a vitória no Getsemane foi uma vitória de oração. A minha mãe também venceu uma batalha de oração.
E eu quero pedir licença para você, para poder abrir sobre uma mulher de oração. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, mães, vocês oram a Deus e Deus escuta a oração de vocês. Deus escuta o clamor de cada uma. Eu me lembro muito bem quando minha mãe começou a orar de uma maneira especial por mim, né? Eu sou baiano, fui criado aqui em Brasília, desde os 3 anos de idade. A minha família veio para cá em busca de melhores condições. Nós fomos morar nas periferias aqui do Distrito Federal. Vínhamos morar numa cidade chamada Areal, não tinha muito asfalto. Depois fomos morar numa quebrada, tá? Você que não é de Brasília, quebrada significa bairro ou favela, né? Enfim, que era nova, era um novo assentamento, digamos assim, uma periferia. Fizemos um barraquinho de lona, caímos para dentro, né? Só benção, irmão. Depois meu pai ficou rico, construiu um barraco de madeirite, né? Aí a gente botou aquele chão batido, cor verde, que a minha mãe escravizava a gente para poder encerar com a mão e com o joelho. Não sei se você já passou por essa experiência na tua vida, ou já colocou o teu filho para fazer isso. E a gente foi criado de maneira muito simples, com muita simplicidade, mas uma riqueza que minha mãe e meu pai me deu foi o evangelho do Senhor. Assim como a grande maioria das favelas e das comunidades no Brasil, grande maioria, são cristãos. As pessoas que vivem nas periferias, sabe? Tem mais igreja do que bar na favela, irmãos. Essa não é uma realidade minha, essa é uma realidade de muitos que estão vivendo hoje na periferia. E eu deixei de estudar na 5ª série, entrei para o mundo das drogas, para o mundo da criminalidade, comecei a viver uma vida desregrada longe do Senhor, deixei os caminhos de Deus, a igreja. Em 2006, comecei a ir as primeiras vezes preso. Tive 26 passagens pela Delegacia de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Tive 4 vezes internado no antigo CAS, que é o Centro de Prisão dos Menores. Passei por muita coisa. Hoje você está vendo um rapaz aqui de quase 30 anos, com 90 quilos, a pele está bem aqui trabalhada na Mary Kay, né? Na Natura, né, irmãos? Mas nunca, não foi assim, né? Não foi assim. Antigamente, bem magro, 70 quilos, drogas, bigodinho de ladrão de bicicleta, aquele bonezinho de couro na cabeça, as tatuagens pelo corpo, né? Aquela prata no pescoço, aquela prata nesses 3 dedos, andando sempre daquele estereótipo, naquele estilo. Esse que você já viu em algum lugar, essa era a minha vida, esse era meu cotidiano, né? E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu quero falar do que passou, do que mudou, de como que Deus fez esse milagre na minha vida. A minha mãe nunca, nunca, nunca deixou de orar por mim. Era muito fácil eu falar aqui da minha vida e falar do meu cálice ou do meu Getsemane. Mas Deus tocou meu coração para falar do Getsemane da minha mãe. A minha mãe orou muito por mim. Todas as vezes que eu estive presa, ela sempre me visitou. Todas as vezes que eu estive perdido, minha mãe sempre, nunca desistiu de mim. O mundo tinha uma sentença, talvez a sociedade pensasse coisas, ou dissesse coisas que não valia a pena lutar, que não daria certo, que não daria para vencer. Mas quem vive uma vida de oração, fala com o Pai que tudo pode. Tudo pode. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas.
E a minha mãe orando por mim, né? Sempre, 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 sempre. E eu estava agora no semiaberto. Eu saía aos finais de semana. E nos finais de semana eu tinha a oportunidade de ir para casa, obviamente. E eu liguei para minha mãe do semiaberto e falei: mãe, agora eu estou aqui no semiaberto, vou começar a sair os finais de semana. Eu já tinha quase 18 anos nessa época. E aí minha mãe, eu falei assim: mãe, ela, que hora você chega aqui no areal? Eu falei assim: eu chego sábado às 9 horas, mais ou menos. Falou assim: filhos, 9 horas eu já estou na igreja. Minha mãe é adventista do sétimo dia, 9 horas eu já estou na igreja. Então você passa aqui na igreja, pega a chave e vai para casa. E aí eu falei: negativo, a senhora deixa a chave na vizinha, não vou passar em igreja não. Aí ela falou: não, vou deixar a chave na vizinha, o quê? O pessoal vai mexer na nossa casa. Eu falei: mãe, quem é que vai roubar a gente? A gente que rouba os outros aqui, né? Infelizmente. Não tem essa história, né? Minha mãe falou assim: não, pode passar aqui, pegar a chave aqui na igreja, aqui, aí você vai para casa. Enfim, eu fui sábado de manhã pegar a chave, mochilinha nas costas, aquela tatuagem na perna, Mizuno no pé, aquela roupa folgada, aquele jeitão de ser, aquele jeitão de falar. Cheguei na porta da igreja, fui cumprimentar a mulher na recepção, a mulher deu um passo para trás, falou: vixe, né? Teve aquele impacto assim, né? Cara todo meio destrambelhado, aquelas roupas lá, todo igual um bandido. E aí ela falou assim: tudo bom? Eu falei: sim, eu queria falar aqui com a dona Manuela, aqui, minha mãe. Aí ela falou assim: beleza, chamou minha mãe saiu, me deu um abraço. Eu falei: mãe, que benção, me dá a chave aí, por favor. Ela me deu a chave, quando eu segurei na chave, minha mãe disse assim: meu filho, já está aqui, né? Por que você não entra para assistir o culto? Aí eu falei: tá vendo aí porque eu não queria vir, mãe, para cá pegar essa chave? Porque a senhora é sempre com essa conversa de ir para a igreja, não sei o quê, papapá, vamos lá e tal, e aquela coisa, aí uma chave, aí vem para a igreja, ela deu sabe? Eu não sei você, mas minha mãe tinha uma mágica quando a gente era criança, quando a gente gritava, desrespeitava, ela tinha uma mágica de fazer a boca parar na nuca. Isso era uma mágica que ela fazia e endireitava os passos e os caminhos, né? Não sei como é que o povo cria os filhos hoje, mas hoje é meio né? O filho faz o que quer. Minha mãe criou a gente nos caminhos do Senhor. Minha mãe fez tudo certo, sabe? E quando eu estava saindo do crime, meu irmão estava entrando, e minha mãe dobrou as orações, porque o inimigo queria destruir a vida da gente, a nossa família. E aí eu peguei, entrei nessa igreja, tirei o boné, estava com o olho roxo, um momento muito de carinho e afeto que tinha tido no semiaberto lá. E eu entrei assim, o pessoal começou a olhar para mim, a igreja toda olhou para mim. E eu entrando assim, minha mãe gostava de sentar no segundo, primeiro banco, essas clientes que gostam de estar lá na frente assim. E aí eu tive que atravessar aquela igreja todinha ali, com minha mãe ali, e eu todo tatuado daquele jeitão, aquele estilo, e os irmãos olhando, e eu já comecei a ter ódio no coração, raiva, porque eu pensei que os irmãos estavam olhando para minhas roupas, para o meu jeito de ser. Eu falei: esses irmãos preconceituosos, rapaz, esses irmãos de igreja é tudo problemático, se acha melhor do que os outros. Só porque está aqui na igreja, aqui, orando, buscando a Deus, se sente superior. E eu comecei a ter esse sentimento no coração. E aí eu sentei no segundo banco, assim, quando eu olhei para o lado, eu vi um anjo. Amém, irmãos? Eu vi um anjo, irmãos. A mulher mais linda da igreja estava lá. Um anjo do cabelo moreno e tal. E aí eu olhei assim, eu falei: meu Deus, que mulher linda, né? E aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, como é bom louvar o Senhor Jesus aqui na igreja, né? Aí minha mãe: é o quê, rapaz? Como é que é? Desconfiando, né? Porque eu não queria ir, agora eu estava querendo louvar Jesus. E aí eu falei assim: não, porque a igreja da mãe tá boa. Que ela falou: fala, o que foi? Eu falei: mãe, quem é aquela moça ali? Eu vou me casar com ela. E aí minha mãe falou: meu filho, o pai dela é policial militar, meu filho. Sai de problema, isso aí vai dar um problema. Deixa Deus te livrar dessas coisas. E aí a moça foi beber água, e eu tive uma sede muito grande também, irmãos, e fui atrás dessa irmã, e comecei a conversar e toda aquela coisa, e a irmã me olhando com nojo, porque aquela roupa, aquele jeito de falar, aquela coisa toda, e não sei o quê, e tal. A irmã falou: é verdade, você está preso? Eu fiquei ofendido, e foi uma conversa, um problema, eu fiquei, sabe? Enfim, voltei para o semiaberto segunda-feira, falei assim: eu vou
fazer umas artezinhas aqui, uns cisnezinhos. Comecei a fazer umas dobraduras de papel, umas coisas, umas artes. Eu acho que eu sou o único pastor aqui do Brasil que sei fazer um monte de arte, de papel, de fio, de tudo que você imaginar. Fiz 3 anos e meio de curso, né? E aí, amigos, eu voltei, levei, trouxe um cisnezinho de papel, dobradura, coloquei na mão da irmã. A irmã, nossa, você comprou aonde? Eu fiquei ofendido. Falei, irmã, eu que fiz para você. Ela falou, você que fez para mim? Foi. Eu fiz para você. Ela deu um sorriso, eu roubei um beijo dessa irmã e tem 12 anos que nós estamos casados. Amém? Amém. Amém. Mas eu lembro que a oração da minha mãe é, Senhor, livra meu filho da morte. E depois, a minha mãe mudou a oração dela. Ela fala isso para mim. Filho, eu já não orava para Deus te livrar da morte. Eu falei, Senhor, que no momento da morte dele, ele tenha a oportunidade de se arrepender. Porque para muita gente já tinha ido longe demais, né? E a minha mãe já orava assim. Minha mãe já não queria saber da minha vida aqui. Minha mãe queria saber da minha salvação. E ela orou, e orou, e orou. E o Getsemane da minha mãe dura até hoje, porque até hoje meu irmão está preso. E olha só, de 2006 para cá. A vida da minha mãe é um Getsemane de oração. É um Getsemane. E ela tem orado, ela tem orado. E Deus transformou um preso num pastor, porque minha mãe orou. E Deus tudo pode, Deus pode fazer, queridos. Eu quero falar para vocês que são mães, que têm os seus filhos, que estão longe do Senhor, que estão talvez muito fracos na fé. Deus pode transformar a vida do filho de vocês, pode trazer de volta a alegria de vocês e servir a Deus ao lado da sua família, restituir a sua família, transformar. Deus pode, Deus pode. É no Getsemane que a gente fala para Deus. Deus pode arrancar, não importa onde esteja, se dentro de um presídio, se no mundo das drogas, se cheio de problemas, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Deus pode fazer isso. E eu me lembro da luta, do começo, de tudo, e na igreja, lutando contra as drogas e recaídas, minha mãe orando. E quando eu fui para o seminário, virei um comportor evangelista e comportei 5 anos, paguei os meus estudos, fui para a Argentina e minha mãe orando, e trabalhei, estive lá, me formei, levei minhas 2 filhas para a Argentina com a minha família, me formei, voltei para Brasília, e quando voltei para Brasília, Deus me deu a bênção e a ONU me nomeou embaixador da juventude para as Nações Unidas. E agora o preso se torna algo que era impossível de acontecer. E Deus foi conduzindo, mas todas essas vitórias, eu vou falar para vocês, se minha mãe parar de orar hoje por mim, vai ter oração que Deus vai respondendo, porque é tanta oração, é tanto pedido, que tem coisa que acontece hoje que eu tenho certeza que é resposta de Deus às orações de muitos tempos atrás da minha mãe. Porque Deus, Ele pode não te livrar do teu cálice, mas Ele fortalece você por meio da oração, para que você viva e vença em Cristo Jesus. Eu queria encerrar, amigos, dizendo para vocês que assim como minha mãe obteve a vitória por meio da oração, esse é o legado que ela deixa para o meu ministério. Um ministério que precisa de oração. Eu hoje tenho a oportunidade de voltar nas quebradas para falar para os caras que crescemos juntos, Jesus. O Ministério Carcerário Adventista hoje está em 16 presídios, são mais de 600 pessoas batizadas em 3 anos de ministério. Irmãos que hoje são irmãos seus da fé que estão nos presídios, louvando, engrandecendo, guardando o sábado lá. Deus não vai tirar a crise e nem o cálice dele, porque ele merece, mas Deus vai fortalecer eles lá. Porque, afinal, ele esteve na prisão e nós o visitamos. Afinal, né? Hebreus capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos como se presos estivessem com eles. E no dia que a associação me chamou, falou assim, pastor, vamos criar um ministério carcerário, eu fiquei em depressão. Porque eu falei, por que eu tenho que voltar de onde saí? E eu nunca me conformei com isso, né? Eu falei, por que eu tenho que voltar para aquele cheiro, para aquele povo, para aquele negócio, barulho de cadeado? E eu fiquei 1 semana e meia em depressão, orando ao Senhor. E hoje, se alguém falar para mim assim, você vai ter que parar de pregar nos presídios, eu vou falar para você, e você tirou a minha vida.
Porque todo Getsemane toda vida tem seu Getsemane, mas todo Getsemane tem o seu anjo. E Deus está com a gente nesses lugares. São mais de 200 pessoas hoje, capelães, espalhados nos presídios. 230 famílias hoje atendidas nas diversas igrejas da nossa associação. São 15 mil presos tendo a televisão Novo Tempo no presídio. Hoje nós instalamos a televisão Novo Tempo há 3 anos nos presídios. São 15 mil. Sabe, vocês talvez não imaginam, sabe, o que a oração de uma mãe pode fazer na vida ou na sociedade ou aonde for. As orações de uma mãe. Sabe o que? A vitória se conquista em oração. Muitas vezes a gente trabalha, corre para lá, sabe? Faz tudo, mas sem o Espírito. Mas quando há oração, quando há entrega, quando há, amigo, o Espírito Santo na coisa, Deus faz. Olha só o que a oração de uma mãe pode fazer pela vida de tantas pessoas. Assim como Jesus venceu a vitória, a batalha dele no Getsemane em oração, nós, cada um de nós que estamos aqui, podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Pastor Wagner, encerrando, amigo, eu sou muito grato a Deus, queridos irmãos, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas perfeitas, mas é uma comunidade de pessoas imperfeitas em que Deus tem trabalhado a sua imagem e semelhança. A cada dia tenho aprendido de Jesus, sou imperfeito, a oração tem me levado a melhorar, sabe? E cada vez mais eu entendo que aquele que ora, que tem um encontro com Jesus, ele tem uma plataforma que ele vive a vida dele, que tem 2 nomes, chama sacrifício e humildade. Eu tenho dificuldade quando eu vejo cristãos que buscam a Deus em oração, num movimento tão especial como esse, e quando vai se relaciona com as pessoas como se fossem melhores do que elas. Sabe? A espiritualidade que Deus tanto quer ver, ao invés de incluir, faz excluir as pessoas da nossa vida. Muitos cristãos orando a Deus e buscando o Senhor e dizendo que bandido bom é bandido morto. Sendo que Deus pensa ao contrário, enquanto a sociedade diz que bandido bom é bandido morto, amigo. Jesus disse na cruz para o ladrão, estarás comigo no paraíso. Essas são as palavras de Jesus para as pessoas que erraram, se equivocaram, que foram longe demais. E hoje eu posso dizer para você, tem gente que nós batizamos no presídio, que hoje é comportor, está indo fazer teologia na Argentina também. E a história do Iago Arruda, eu quero encerrar dizendo isso para você. O Iago Arruda foi batizado 3 anos atrás, ele saiu, foi batizado preso, ele saiu. Hoje, ele é um comportor evangelista, e hoje ele vai estudar teologia. Ele estava acamado, 5 tiros ele tinha levado, 21 dias em coma, uma vida que para todo mundo não tinha chance nenhuma. Mas aí vem Jesus e entra em cena e começa a transformar e fazer os milagres que eram necessários. Mas o maior deles, eu julgo, Pastor Wagner, tomando mais 5 minutos, amigos, foi quando eu voltei na comunidade onde eu fui criado. Aqui o vento sopra onde quer, viu? Amém, pastor. Então avança, varão. Eu voltei, amigos, na comunidade onde eu fui criado, eu comportava lá. Presta atenção nessa história, porque é uma história que eu não conto muito. Eu acho que eu já contei essa história umas 2 vezes só nesses 5 anos de ministério. Eu queria abrir para vocês aqui nessa sala 57. Eu comecei a comportar na comunidade onde eu fui criado, onde todo mundo me conhecia ali pela questão do crime, do tráfico. E se tinha alguém que comprava os meus livros, eram os traficantes daquele lugar. Eu vendi 25 mil reais em 1 mês e meio de trabalho. E era só os traficantes que compravam, comprando para cá, e o povo comprando. Rapaz, eu quero é ver, que eu vou pagar para ver. E eu falava, irmãos, eu estou indo para a Argentina representar a quebrada. E os irmãos, é para ir mesmo, não dá mole não, estamos aqui comprando e aquela coisa toda, sabe? E eu vi mais fé fora da igreja nessa época aí. Que eu cheguei a visitar uns irmãos da igreja adventista, pensa nos irmãos pica-fundo, né, irmãos? Com todo respeito. Uns irmãos incircuncisos, sabe? Você fala assim, não, eu peguei a irmão, te olhar meio com nojo assim, você vai, como é que um cara desse vai ser pastor? Todo tatuado aqui na minha casa, né?
Eu via esse olhar, esse era o olhar das pessoas. Mas eu via gente do mundo falando assim, meu irmão, se tu vai ser pastor, eu vou contribuir contigo. Toma aqui, vai lá. E eu via traficante comprando livro fechado, não queria nem saber do livro, só queria comprar e contribuir. Mas um dia eu batendo de porta em porta na casa das pessoas, eu bati na porta de uma moça chamada Socorro. E aí eu, com um crachazinho de serviço educacional lá em saúde, com a camisa gola polo, sapato, com a calça jeans, eu bati na porta dela com a mochilinha nas costas, já assim com aquela parafernália que a gente usava antes, com aquele jeito, de uma maneira totalmente diferente, já mais gordo, né? E eu falei assim, eu sou do serviço educacional lá em saúde, eu estou aqui na sua comunidade fazendo trabalho, fingindo como se nada tivesse acontecido. 3 anos depois. E aí eu falei assim, é por aqui que eu entro? Aí ela olhou assim, do pé à cabeça, falou, entra aqui, meu filho. Eu entrei, comecei a apresentar os livros para ela, e aí ela falou, mas por que você está vendendo livro? Eu falei, calma que eu vou chegar lá. Aí fui, apresentei tudo, aquela coisa toda, e ela falou assim, mas para que isso? Eu falei assim, porque eu sou pré-universitário, eu vou fazer um curso superior. Aí ela falou assim para mim, desdenhando, né? Você vai estudar? Né? As pessoas... realmente, eu vou dar o benefício da descrença, da dúvida para a pessoa. Ela nunca viu isso, a gente só vivia de outra jeito ali, naquela rua. E aí ela, você vai estudar? Eu falei, vou. E ela falou, o que você vai estudar? Eu tive vergonha de dizer que eu ia ser pastor e que eu ia estudar teologia. E nessa vergonha que eu tive de dizer, eu falei assim, na verdade eu não sei o que eu vou fazer não. Ela falou, como você não sabe o que vai fazer? Já tem um mês que você está aqui de porta em porta aí no sol quente e você não sabe o que você vai fazer? Aí eu falei assim, olhei para os olhos dela e eu vi que algo sobrenatural estava acontecendo. Amigos, você acredita no sobrenatural? Eu olhei e eu vi nos olhos dela que Jesus estava ali, naquele lugar. E eu falei assim, eu vou, com muita tristeza eu disse para ela, eu falei, eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor. Eu abaixei minha cabeça quando eu falei. Meus irmãos, essa irmã levantou do sofá, com poder e grande glória, gritando, como que você vai ser pastor? Depois de tudo que você fez aqui nessa comunidade, nesse lugar aqui, você acha que as pessoas se esqueceram de quem é você? Você acha que agora você quer voltar aqui, todo santinho aí, querendo eu vou ser pastor? Você não vai ser pastor coisa nenhuma, rapaz. Você vai ser pastor só num dia que você voltar naquele supermercado e pedir perdão para aquela família pelas coisas ruins que você fez com eles lá. E quando eu olhei nos olhos dela, eu vi que algo sobrenatural tinha ali. E eu falei para ela, ô dona Socorro, Jesus perdoa os meus pecados, mas o ser humano, ele não perdoa não é bagunçado não, irmão. Eu vou voltar lá não. Ela falou assim, se você quiser, eu pego na sua mão e te levo lá para você ir falar com o dono do mercado, pedir perdão. Você deve desculpas. Você precisa, sua família sofre por sua causa. E eu voltei, irmãos. Foram os quilômetros, eu acho que foi o tempo que eu andei mais devagar na minha vida, foi da casa dessa mulher até esse supermercado. E eu fiquei pensando, por que eu vou voltar lá? O que eu estou fazendo, sabe? E, amigo, é aquilo que o pastor Wagner disse, né? João capítulo 3 diz, que todo aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe. É o Espírito que guia, o Espírito vem para cá, vai para lá, o Espírito é que guia a nossa vida. Eu estava ainda ali, só o Espírito Santo de Deus, para fazer um ex-ladrão voltar no lugar onde ele tinha assaltado e feito besteiras ali, sabe? E eu estou voltando com essa mulher, era quase perto do meio-dia, quando eu cheguei lá, só tinha um rapaz nos 4 caixas do supermercado, só tinha o dono do mercado passando as compras. E eu fiquei extremamente com vergonha. Eu falei, Senhor, se ele me xingar é pouco, se ele me bater, ele está no direito dele. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Me ajuda. Irmãos, quando ele estava passando as compras das pessoas e quando ele terminou de passar as compras assim, eu olhei para ele e ele me olhou com os olhos lacrimejosos
com a boca trêmula. E eu só tive coragem de estender minha mão para ele e falar assim: ó, amigo, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. E a frase desse rapaz, para mim, foi a que me deu a convicção e a certeza de que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ele falou assim: ó, meu jovem, pode ir seguir o seu caminho. Porque o jovem que está aqui não é o mesmo de 3 anos atrás. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Esse seu Gonzaga, né, o nome dele, ele não é adventista. Ele não é da minha fé, mas ele me perdoa. E eu fico pensando, né, como que a igreja às vezes está perdida, porque a gente não consegue perdoar uns aos outros na igreja. Coisa simples. Eu quero encerrar, meus amigos, fazendo um apelo para você. Eu não vou falar para você viver uma vida de oração. Você está aqui a essa hora porque você crê, porque você busca. Eu não vou falar para você que Deus tudo pode, porque se você está aqui, você acredita nisso também. Mas o meu apelo, e eu venho em nome de Jesus dizer para você aqui, é que a nossa espiritualidade precisa transformar a nossa vida. E você precisa perdoar muita gente, e talvez você precisa pedir perdão. Então, antes que o sol se ponha novamente nesse dia, tem algumas pessoas que você precisa ligar para elas. Pedir perdão, ajustar as contas, seguir em frente, por um ponto final. Eu vivia atormentado e me sentia culpado por aquilo ali. Mas naquele dia, eu, em Cristo Jesus, recebi de quem eu menos esperava o perdão. E isso só pode vir do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, talvez Deus não tome o cálice da tua mão, mas Deus vai te fortalecer para que você possa beber desse cálice e passar por ele. Essa é a vida da minha mãe. A oração de uma mãe, os momentos de comunhão, podem fazer pela vida de um filho aquilo que livro nenhum dessa terra é capaz de explicar, a não ser Mateus capítulo 26, versículo 36. Um Cristo no Getsemane. Que Deus possa abençoar você, na sua vida. Se você quiser conhecer mais sobre o Ministério Carcerário, você pode estar no Instagram do Ministério Carcerário, ministério.carcerário.aplac. E segue lá, tem muitos testemunhos lá. Que Deus abençoe você. Pastor Wagner, você é um amigo, é um irmão, você sabe disso, em que eu tenho confiança e compartilho as minhas lutas também. Você me inspira, cara. Você é uma bênção, viu? Você é uma bênção. Amo você, amigo. Amo você. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Não foi por Deus te acaso que abençoe, meu você amigo, tá? Deus te não foi abençoe. por acaso que você veio aqui hoje, amigo. Nesse momento, Jeconias, nós temos 9.100 aparelhos logados nessa reunião, porque as pessoas precisavam ouvir isso. E nós não vamos parar aqui, amigo. Nós vamos continuar nessa história, sabe por quê? Olha o que Ellen White fala sobre o que você acabou de dizer. Olha só o que ela diz. A mãe deve sentir a necessidade da guia do Espírito Santo
para que ela mesma possa ter uma experiência genuína de submissão ao caminho e vontade de Deus. Então, pela graça de Cristo, pode ser uma instrutora sábia, gentil e amorável. Fazer o seu trabalho como deve ser feito exige talento, perícia e cuidado perseverante, ponderado. Isto reclama desconfiança de si mesma e oração fervorosa. Procure toda mãe cumprir com esforço e constante as suas obrigações. Leve ela os seus pequeninos a Jesus nos braços da fé, falando-lhes de sua grande necessidade e rogando sabedoria e graça. Fervorosa, paciente e corajosamente, deve ela procurar aperfeiçoar suas habilidades, a fim de poder usar corretamente as mais elevadas faculdades do Espírito ao ensinar seus filhos. Conselhos aos pais e professores. Página 128. Mas não vai parar aqui. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo porque nós vamos fazer, Jeco, desse momento aqui, da sua presença, uma homenagem às mães que oram. Mas que não oram de qualquer forma, oram no Espírito, e eu creio, amado, no que você acabou de falar. Os créditos de oração que a sua mãe tem ainda alcançam você hoje. Você está vivo, cara, pelos joelhos dela. Você está vivo através dos joelhos da sua mãe. Isso é extraordinário, amigo. Isso é extraordinário. A mãe deve sentir sua necessidade da guia do Espírito Santo, para que ela mesma possa ter uma experiência genuína de submissão ao caminho e à vontade de Deus. Então, pela graça de Cristo, pode ser uma estrutura sábia, gentil e amorável. Fazer o seu trabalho como deve ser feito exige talento, perícia e cuidado perseverante, ponderado. Isto reclama desconfiança de si mesma e oração fervorosa. Procure toda mãe cumprir com esforço constante as suas obrigações. Leve ela os seus pequeninos a Jesus nos braços da fé, falando-lhe de sua grande necessidade e rogando sabedoria e graça. Fervorosa, paciente e corajosamente, deve ela procurar aperfeiçoar suas habilidades a fim de poder usar corretamente as mais elevadas faculdades do Espírito ao ensinar seus filhos. Amigo, você está aqui hoje porque sua mãe salvou você nas orações. E a extensão da obra que você está fazendo, alcançando outros jovens, alcançando presidiários, alimentando pessoas, é extraordinário. E sabe, eu quero, Jeconias, terminar orando pelas mães. Eu queria convidar o Wellington, que está aqui comigo, para que ele nos ajudasse nesse momento de oração. Preciso que ele venha para cá. Deixa eu liberar ele aqui. Só um minutinho. Está liberado. Fica aí, Wellington, só um pouquinho. Eu vou colocar uma música, Jeconias, que eu já chorei demais com essa música, lembrando da minha mãe. Nós vamos colocar todas as mãezinhas dessa sala agora na presença de Deus. Olha essa música. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham, eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim.
sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, não posso viver sem você. Te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separa, nunca mais. Mãe, eu te amo. Ó Deus eterno, diante de ti nesta manhã, desse ex-presidiário, aqui diante de nós, tem um ex-menino que não obedecia às leis, às regras, que de certa maneira era uma ameaça à sociedade. Era alguém para quem as pessoas olhavam e diziam assim, esse aí não vai ter jeito não. Mas havia uma mãe ajoelhada, clamando pela vida dele, que certamente passou madrugadas em oração pela vida do filho dela. E ela continua nessa luta, ainda tem um filho preso, e eu a conheço, eu sei quem ela é. E é lindo ver o trabalho de uma mãe. De forma diferente, eu tenho a irmã Selma, que tem o Felipe preso em outros tipos de cadeia. A irmã Jússi, que tem seu filho preso em outros tipos de cadeia. Tantas mães que têm os filhos fora da igreja aqui. Tantos filhos que têm as mães fora da igreja. Eu quero, nesse momento, orar pelas mães. Depois eu vou pedir para o Hélito orar pelos Jeconias, pelos filhos. Mas eu vou me concentrar agora nas mães. E eu vou pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo batize com o Espírito Santo. Como nós lemos no texto aqui, as mães precisam do Espírito Santo para interceder pelos seus filhos, levar os seus filhos aos braços do Pai pela fé, como fizemos aqui na entrada do Santuário Celestial, lá no Santíssimo, quando entregamos nossos filhos nas mãos do Eterno, para que Ele cuide deles. E eu fico pensando, quantas mães temem os seus filhos saírem de casa e não voltarem mais, como nós vimos aqui num testemunho nesta mesma sala, Pai. A mãe que fez o último pôr do sol com o seu filho, o último, e ele saiu para morrer quando caiu de 15 metros de altura. Cremos pela fé, ó Deus, que esse último encontro, no último pôr do sol, fez esse menino refletir, enquanto no hiato entre a queda e a sua morte entregou a vida a Jesus. Cremos pela fé, pela esperança, que esse menino está selado, mas porque a mãe orava por ele. A mãe nunca desistiu disso. Eu quero colocar as mães aqui, Deus, batize-as com teu Espírito Santo. Senhor, se tem alguma mãe que já não acredita mais, renova a fé da tua filha. Se ela já não ora mais porque descrê do que Deus pode fazer aqui, tem um garoto, um jovem, que hoje é pastor, que entra nos presídios, que salva vidas, que arregimenta pessoas, que anda no meio da alta sociedade, levando o evangelho do Senhor com uma habilidade tremenda. Um jovem que abençoa e alimenta pessoas,
que entrega a vida dele, da esposa, das filhas na mão do Senhor, porque uma mãe não desistiu de orar. A mãe não parou de orar. Se tem alguma mãe aqui hoje que parou de orar a Deus, dobra os joelhos dessa tua filha. Faz ela se quebrar em cima do Senhor e entender que como esse menino que está aqui agora, que é um pastor cheio do Espírito Santo, um garoto que faz uma obra linda, está aqui porque uma mãe não desistiu de orar. E tem mais orações que o cobrem, porque ela não cessa. Ela não cessa. Senhor, refaz a fé das tuas filhas. Que elas não parem, ó Deus, não parem. Não parem. Porque se ela continuar orando, ó Deus, o Espírito Santo poderá continuar trabalhando no coração do filho dela. Eu quero que o Senhor abençoe essa mãezinha. Eu não sei o que está acontecendo por trás das janelas do Zoom nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo lá no YouTube, na vida dessas mãezinhas que estão dentro de casa agora. Talvez algumas estejam com o coração acelerado, algumas estejam chorando de saudade ou carregando culpa. Meu Deus, alivia a culpa dessas tuas servas. Se alguma delas aqui reconhecer que falhou do cuidado do filho porque trabalhou demais, porque se distraiu com outras coisas, que ela eleve a ti o pedido de perdão e sinta leve para agora cuidar na oração e pedir para que o Espírito Santo, com seus anjos, cuide dos seus filhos e traga-os de volta. Mas eu estou orando pelas mães agora, Pai, pelas mães. Abraça tua filha agora, que ela sinta, Senhor, o teu abraço, o afago no cabelo, uma voz sussurrando no seu ouvido, dizendo assim: filha, calma, eu sou o anjo da tua vida, eu vou enviar um anjo para a tua vida, o anjo do Getsêmani estará com você, calma, espera, seja fiel. Abraça essa mãe agora, Senhor, renova a fé dessa mãezinha. E se essa mãezinha tem os filhos na igreja, se eles estão todos servindo a Deus, se esta que está me orando, que ela se incline pelas mãezinhas que sofrem. Pelas mãezinhas que sofrem. Derrama, Deus, o teu Espírito sobre as mães nesse momento. Eu vou pedir para que agora o Wellington, ele ore, Senhor, pelos filhos, orando pelo pastor Jeconias, especialmente pelos filhos. Irmão Wellington, conduza-nos em oração ainda um pouco mais, por favor. Pai querido, é bom poder de manhã cedo ter a clareza de que o Senhor está conduzindo os nossos encontros na sala de profecia. Hoje nós louvamos o teu nome através da vida do teu filho, pastor Jeconias, trouxe uma mensagem tão especial ao nosso coração. Muitas vezes, Senhor, a gente se sente indiferente, preconceituosos, melhores que aqueles que se encontram distante de ti. Muitas vezes a gente prega tanto de amor, fala tanto da tua compaixão, age de forma diferente da realidade da nossa vida, principalmente com aqueles que são marginalizados pela sociedade. Hoje nós queremos pedir perdão por diversas vezes que, de forma errada, representamos o teu nome, representamos o teu caráter em contato com essas pessoas. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes omitido de agir com compaixão, com ternura, em situações onde jovens em vulnerabilidade precisavam de nossa atuação. Pedimos perdão, Senhor, porque diante de uma mensagem dessa fica tão evidente que o nosso cristianismo ainda precisa avançar muito. Às vezes a gente se fecha dentro da nossa zona de
conforto da nossa vida, da nossa casa, porque não enfrentamos um problema como esse e achamos que isso não é do nosso interesse. Que engano. Que engano, porque o Senhor Jesus não escolheu problema A, B ou C. Ele tomou para si no Getsemane todos os problemas. E o pastor Jeconias hoje nos trouxe uma visão muito clara do que precisamos fazer em relação a isso. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos despertado. E eu quero te pedir que continua revestindo o pastor Jeconias com o teu poder e com a tua unção. Que este homem seja um grande baluarte nas tuas mãos, que o ministério que o Senhor suscitou através da vida dele, através do que ele passou, possa colocar milhares, milhões de pessoas no reino eterno, no céu. Toda com carinho, vou te pedir agora, no céu, eu já conheço, tenha muito, muito, muito trabalho, muito tempo em abraçar todas as pessoas que o Senhor vai produzir até lá através da vida dele e através de todo o ministério da Ferrari, não apenas aqui na placa, mas em todo o Brasil, todo o mundo. Eu quero te pedir que o Senhor olhe com paixão para todos os filhos que estão aprisionados das drogas, do crime, de qualquer que seja o vício. Que o Senhor ouça as orações dos pais. Pai Espírito Santo, talvez nesse momento tenham filhos que nem chegaram em casa ainda, de uma balada, mas eu quero pedir a tua misericórdia, a tua compaixão, que onde eles estiverem, que o Senhor incomode e toque o coração deles. Que o Senhor, de maneira toda especial, enquanto ainda há tempo, nos dê a oportunidade e a capacidade de ser agente de salvação na vida desses jovens. Que nós queremos, no dia da tua volta, Senhor Jesus, apresentar todos eles como era. Portanto, reveste hoje todos os filhos, todos eles. Nós os amamos. Nós os amamos, Senhor. Queremos eles na tua presença. Por favor, salva os nossos filhos. Salva os nossos filhos do pecado. Salva os nossos filhos do maligno. Para que eles tenham a alegria da salvação contigo. Nos teus méritos, Jesus. Confiados na tua graça. Confiados no teu amor e na tua misericórdia. Nós oramos a Deus. Ó Deus, muito obrigado por esse momento tão poderoso. Eu não posso, Senhor, encerrar essa reunião sem pedir para que o pastor Jeconias, que hoje chegou ao nosso coração com a sua vida, com a sua história, com uma mensagem poderosa, nos chamando à oração, porque a mãe dele mostrou o caminho, que ele conclua todo esse processo com uma oração por nós. Pastor Jeconias, por favor. Meu Pai, nós somos muito gratos a Ti pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor é tolerante, o Senhor ama, por dar oportunidade a todos nós de estarmos na Tua presença nesse momento.
Senhor, nós já oramos por todas as mães. Oramos pelos filhos que estão distantes do Senhor. Mais uma vez eu quero reforçar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite neste momento, se estão dormindo, se já estão acordados, que o Senhor toque o coração deles, de todos aqueles filhos que estão longe do Senhor, todos aqueles que abandonaram, ó Deus, o caminho, que estão feridos, ó Pai, que estão, ó Deus, lutando, amargurados, que o Senhor possa visitá-los nesse momento, por meio do Teu Espírito, e lembrá-los da Tua casa, meu Deus. Lembre eles da casa do Pai. E eu quero, Senhor, te agradecer aqui por todas as mães, pela oração delas, por elas não desistirem. Muitas fizeram tudo certo. A grande maioria ensinou do Teu caminho. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, que a responsabilidade é pessoal e muitas vezes nós, os filhos, nós tomamos os caminhos que queremos. Eu quero te pedir, ó Deus, traz paz para essa mãe que talvez se sinta culpada, tem sido culpada pelo inimigo por ter o seu filho fora dos caminhos. Que essa mentira caia por terra, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa dar a alegria que hoje a minha mãe tem de congregar juntamente comigo. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida do meu irmão. Eu não contei, Senhor, no testemunho, mas meu irmão hoje está no semiaberto. Pela primeira vez nesses 6 anos e meio que ele está preso, o Senhor o visitou e ele aceitou. E hoje, meu Deus, eu te agradeço porque o meu irmão voltou para os teus caminhos, mesmo estando preso ali. Obrigado porque minha mãe nunca desistiu. Obrigado por me ajudar a pelo menos devolver um pouco de tudo que eu a fiz sofrer, mas devolver como um filho hoje, Deus, obediente a Ti, e que traz orgulho para casa. Essa obra é da Tua mão. Essa obra, Senhor, é do Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida da minha mãe. Que o Senhor possa dar para ela tudo, Senhor, que ela precisa. Que tudo aquilo que o inimigo roubou, que nós deveríamos viver e não vivemos em todos esses anos. Que o Senhor nos dê a oportunidade de viver ainda aqui nessa terra e para toda eternidade ao Teu lado. E esse mesmo desejo eu quero, Senhor, estender para todas as mães aqui. Obrigado por essa sala, Senhor. É nessa sala que te encontramos. É nessa sala que o Senhor fala conosco. É aqui, Senhor, que o Teu Espírito tem tocado a nossa vida e o nosso coração. Abençoe o pastor Wagner. Que o Senhor o blinde, o proteja, o guie, o livre do mal. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar bênção sobre a sua vida. E que o Senhor continue sendo para nós o primeiro, o último e o melhor. Em nome de Jesus. Amém.